Bem-vindo ao canal Mistério e Histórias Sombrias. No vídeo de hoje vou contar para você a história de dois irmãos, Lucas e Mateus. Esse é um relato de um inscrito do canal. Uma história sombria e misteriosa. Fique com a gente até o final do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vamos para o vídeo. Meu irmão gravou algo na noite em que desapareceu. Quando a polícia me devolveu o celular dele, eu ouvi a gravação inteira. No final, uma voz que não era dele sussurrou o meu nome. O problema? Eu estava dormindo quando isso aconteceu. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e meu irmão Mateus tinha 25 quando sumiu. Isso aconteceu há 6 meses, mas eu só consegui coragem de contar essa história agora, porque o que eu descobri não faz sentido, e quanto mais eu tento explicar, mais estranho fica. Tudo começou numa quinta-feira normal de abril. Mateus morava comigo num apartamento pequeno aqui em São Paulo, na Zona Leste. Ele trabalhava como designer gráfico, eu estava terminando a faculdade de administração. A gente sempre foi muito próximo, principalmente depois que nossos pais se separaram. Éramos só nós dois contra o mundo, sabe? Naquela quinta, eu cheguei em casa por volta das 10 da noite. Tinha ficado na biblioteca estudando para uma prova. Mateus estava no quarto dele, usando fone de ouvido, trabalhando em algum projeto no computador. Ele acenou para mim quando passei pela porta, mas estava concentrado. Normal. Fui para o meu quarto, tomei banho, comi alguma coisa e dormi. Acordei às 3 da manhã com sede. Levantei para pegar água na cozinha e percebi que a porta do quarto do Mateus estava aberta, a luz estava acesa. Achei estranho, porque ele sempre fechava a porta para dormir. Chamei por ele. Nada. Olhei dentro do quarto. Vazio. O computador estava ligado, com um projeto aberto no Photoshop. O celular dele estava na mesa de cabeceira. A carteira também. As chaves do carro. Tudo estava lá, menos ele. Pensei que ele tinha descido para comprar alguma coisa no posto. Às vezes ele fazia isso quando ficava até tarde acordado, mas o carro estava na garagem. Liguei para o celular dele. Tava ali, tocando na mesa. Mandei mensagem mesmo assim, vai que ele tinha levado outro telefone. Nada. Esperei até às 5 da manhã. Liguei para os amigos dele. Ninguém sabia de nada. Foi quando liguei para a polícia. Os policiais vieram, fizeram perguntas, anotaram tudo. Disseram que adulto desaparecido precisa esperar 48 horas para abrir boletim de ocorrência. Mas como ele tinha saído sem documentos, sem celular, sem nada, eles aceitaram registrar imediatamente. Levaram o celular dele para análise. 3 dias depois, me chamaram na delegacia. Devolveram o celular. O delegado me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era pena. Era desconforto. Como se ele tivesse visto algo que não devia. Encontramos uma gravação de áudio. Foi feita na noite do desaparecimento, por volta das 2h45 da manhã. Vou te deixar ouvir, mas preciso te avisar que é perturbador. Ele colocou o celular na mesa entre nós e apertou play. A gravação começou com sons abafados, passos, respiração pesada. Então a voz do Mateus sussurrando. Você tá ouvindo isso? Silêncio. Mais passos. Tem alguém sussurrando. Eu juro que tem alguém sussurrando. A voz dele estava tremendo. Ele estava com medo. Meu irmão nunca tinha medo de nada. Mais silêncio. Então eu ouvi. Fraco, muito fraco, quase imperceptível. Um sussurro. Não dava para entender as palavras, mas tinha ritmo, como se fosse uma frase sendo repetida. Onde você tá? Mateus sussurrou de volta. Mostra sua cara. Os passos ficaram mais rápidos. A respiração dele também. Então ele falou mais alto, quase num grito abafado. Não, não, você não pode estar aqui. Isso não é real. Um barulho de porta se abrindo. Vento. Como se ele tivesse saído do apartamento. Para de falar comigo. Mais passos.
rápidos. Correndo. Ele estava correndo. Lucas não pode ouvir isso. Só eu. Por quê? Por que só eu? Meu sangue gelou. Quando eu ouvi meu nome, o delegado me olhou. Eu não conseguia desviar os olhos do telefone. A corrida parou. Respiração ofegante. Então Mateus falou e, pela primeira vez, a voz dele não estava sussurrando. Ela estava desesperada. Você quer o quê? O que você quer de mim? Silêncio. 5 segundos. 10 segundos. Então, clara como cristal, uma voz respondeu. Não era a voz do Mateus. Era uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Grave, calma, quase gentil. Lucas. A gravação terminou. Eu fiquei ali parado, olhando para o telefone. O delegado desligou e guardou. Você ouviu alguma coisa naquela noite? Eu estava dormindo. Dormindo profundamente? Tomou algum remédio? Não, só dormi. Eu durmo pesado. Ele anotou alguma coisa. Você conhece essa voz? Não. Seu irmão tinha inimigos? Alguém que pudesse querer assustá-lo? Não. Mateus era tranquilo. Todo mundo gostava dele. O delegado suspirou. Vamos continuar investigando. Mas preciso ser honesto com você. Esse caso é incomum. Vamos verificar câmeras de segurança do prédio, ouvir vizinhos, mas até agora não temos nada concreto. Saí da delegacia com o celular do Mateus na mão. Fui direto para casa. Tranquei a porta do quarto e ouvi a gravação de novo. E de novo. E de novo. Tinha algo na voz que disse meu nome. Algo familiar. Não era o tom, nem o timbre. Era a maneira como a pessoa disse. Como se me conhecesse. Como se soubesse exatamente quem eu era. Comecei a investigar por conta própria. Conversei com todos os vizinhos. Ninguém tinha ouvido nada. As câmeras de segurança do prédio mostravam Mateus saindo do apartamento às 2h50 da manhã, sozinho, sem camisa, descalço. Ele atravessou o saguão e saiu para a rua. As câmeras da rua não pegaram para onde ele foi depois disso. Ele simplesmente desapareceu. Mas a gravação não saía da minha cabeça. Eu precisava entender. O que Mateus tinha ouvido? Por que só ele? E por que aquela voz disse meu nome? 3 semanas depois do desaparecimento, eu estava no quarto dele, procurando por qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Foi quando encontrei um caderno embaixo da cama. Era um diário. Mateus nunca tinha mencionado que escrevia um diário. Abri na última página. A entrada era de 2 dias antes do desaparecimento. Tem algo de errado comigo. Ou tem algo de errado com essa cidade. Não sei qual é. Comecei a ouvir coisas há uma semana. Sussurros. Sempre à noite. Sempre quando eu tô sozinho. Tentei gravar com o celular, mas quando escuto a gravação não tem nada. É como se só eu pudesse ouvir. Pesquisei na internet. Alucinação auditiva, esquizofrenia, estresse. Mas eu sei que não é isso. Porque o sussurro não é aleatório. Ele me chama. Ele sabe meu nome. Ele sabe coisas sobre mim. Coisas que ninguém sabe. Não contei pro Lucas. Ele ia me achar louco. Talvez eu esteja louco, mas se eu tiver, porque parece tão real. Voltei algumas páginas. Mais entradas. Todas sobre os sussurros. Ele tentou de tudo. Tampões de ouvido, remédios para dormir, até marcou consulta com um psiquiatra para a semana seguinte. Mas teve uma entrada que me deixou com frio na espinha. Era de 4 dias antes do desaparecimento. O sussurro disse algo novo hoje. Disse que Lucas não pode ouvir. Disse que é um presente. Que apenas alguns podem ouvir. Perguntei o que era um presente. Ele riu. Depois ficou em silêncio. Esperei 2 horas. Ele não voltou. Mas agora eu sei que isso não é doença. Isso é algo diferente.
algo que quer algo de mim. E mencionou o Lucas. Como ele sabe do Lucas? O que ele quer com meu irmão? Fechei o caderno. Minhas mãos tremiam. Mateus estava ouvindo algo. Algo que ninguém mais ouvia. E essa coisa sabia de mim. Levei o diário para a polícia. Eles leram, anotaram, mas vi nos olhos deles que acharam que Mateus estava tendo um surto psicótico. Disseram que isso poderia explicar por que ele saiu de casa daquele jeito, que pessoas em surto fazem coisas inexplicáveis, que ele poderia estar em algum lugar, confuso, assustado, precisando de ajuda médica. Mas eu não acreditava nisso, porque a gravação existia. E naquela gravação, uma voz real, física, disse meu nome. 2 semanas depois, comecei a pesquisar. Passei horas na internet procurando casos parecidos. Pessoas que ouviram sussurros, pessoas que desapareceram. Encontrei alguns relatos em fóruns obscuros. A maioria era lixo, teorias da conspiração, loucura. Mas teve um que me chamou a atenção. Era de uma mulher em Belo Horizonte. Ela dizia que o marido dela tinha desaparecido da mesma forma 3 anos atrás. Ele tinha começado a ouvir sussurros. Ficou obcecado. Dizia que alguém estava chamando ele. Uma noite ele saiu de casa e nunca mais voltou. A polícia não encontrou nada. Eu mandei mensagem para ela. Demorou 2 dias para responder. Você também perdeu alguém? Ela perguntou. Meu irmão. Os sussurros? Sim. Ela me ligou naquele mesmo dia. Conversamos por 2 horas. Ela me contou tudo. Como o marido dela mudou nas últimas semanas. Como ele ficava acordado a noite inteira ouvindo. Como ele tentou gravar, mas nunca conseguia capturar nada. Como ele escreveu coisas estranhas. Como ele desapareceu. Tem uma coisa que eu nunca contei para a polícia, ela disse no final da ligação. Porque achei que me iam internar. Mas, 1 semana depois que meu marido sumiu, eu estava dormindo e acordei com alguém sussurrando o meu nome. Abri os olhos e não tinha ninguém. Mas eu juro que ouvi. Era a voz dele. A voz do meu marido. Chamando o meu nome. Meu coração acelerou. Você ouviu de novo? Não. Só aquela vez. Mas desde então eu durmo com as luzes acesas. Desliguei o telefone e fiquei pensando. Será que eu também ia ouvir? Será que Mateus ia me chamar? 3 meses se passaram. Nada. A polícia arquivou o caso como desaparecimento voluntário com suspeita de surto psicótico. Disseram que, sem corpo, sem evidências de crime, não havia o que fazer. Mateus era oficialmente uma pessoa desaparecida. Uma estatística. Mas eu não desisti. Continuei procurando. Encontrei mais casos, 5 no total. Todos parecidos. Sussurros, desaparecimento, nenhum corpo encontrado. Todos em cidades diferentes. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre. Comecei a traçar um mapa. Procurei padrões, datas, localizações. Não achei nada concreto. Mas tinha uma coisa em comum. Todos os desaparecimentos aconteceram à noite, todos entre 2 e 4 da manhã. E em todos os casos, a pessoa saiu de casa sem levar nada. Foi quando eu percebi. Tinha mais uma coisa em comum. Todos moravam em apartamentos, nunca em casas, sempre em prédios. Comecei a pesquisar sobre o meu prédio. Foi construído em 1986. Nada de especial. Prédio residencial comum, 12 andares, 3 apartamentos por andar. Eu e Mateus morávamos no 6º andar. Procurei na internet se tinha algum histórico estranho. Mortes, acidentes, nada. O prédio era limpo, sem nenhuma história macabra. Mas então, eu lembrei de algo. O porteiro antigo, seu João, tinha se aposentado 2 anos atrás. Ele trabalhou no prédio por 20 anos. Ele devia saber alguma coisa. Peguei o número dele com a síndica e liguei. Ele atendeu na 3ª tentativa. Seu João, aqui é o Lucas, do 603. Lucas,
Como você tá, menino? Soube do seu irmão. Sinto muito. Obrigado. Eu queria te perguntar uma coisa. É sobre o prédio. Silêncio do outro lado. Que tipo de coisa? Alguma vez aconteceu algo estranho? Algum desaparecimento? Alguma coisa que não fez sentido? O silêncio se estendeu. Por um momento, pensei que ele tinha desligado. Então ele falou, baixo. Por que você quer saber disso? Porque eu acho que tem algo errado com o prédio. Ele suspirou. Encontra comigo amanhã, no café da esquina, 12h. Tem coisas que eu não posso falar por telefone. No dia seguinte, fui ao café. Seu João estava sentado no fundo, tomando um cafezinho. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, mais cansado. Sentei na frente dele. Ele me encarou por um longo momento antes de falar. Eu trabalhei naquele prédio por 20 anos. E tem algo que eu sempre soube, mas nunca tive coragem de falar, porque ninguém ia acreditar. Eu acredito. Ele assentiu. Seu irmão não foi o primeiro. Teve outros 2 antes dele. Um em 2007, outro em 2015. Ambos desapareceram da mesma forma. Saíram no meio da noite, nunca mais voltaram. Meu estômago revirou. E você nunca contou para ninguém? Contei sim. Contei para a síndica na época. Ela disse que era coincidência, que pessoas desaparecem o tempo todo. Mas eu sabia que não era. Porque nos 2 casos, dias antes, eu tinha visto os 2 conversando sozinhos. Tarde da noite, quando eu fazia ronda. Eles estavam no corredor, olhando para o nada, falando baixo. Quando eu perguntava se estava tudo bem, eles se assustavam. Diziam que estava tudo normal, mas eu via nos olhos deles. Eles estavam com medo. Mateus fez isso? Não sei. Já estava aposentado quando aconteceu com ele, mas aposto que sim. Por que você acha que isso acontece? Seu João olhou em volta, como se estivesse checando se alguém estava ouvindo. Então ele se inclinou para frente. Tem uma lenda urbana aqui na Zona Leste, sobre algo chamado O Sussurrante. Dizem que ele escolhe pessoas, chama elas. Ninguém sabe o que acontece depois. Mas quem é chamado sempre desaparece. Isso não faz sentido. Por que aqui? Por que nesse prédio? Porque o prédio foi construído em cima de algo. Em cima do quê? Um cemitério antigo, clandestino, dos anos 50. Enterravam pessoas sem documentação ali. Pobres, indigentes, criminosos. Demoliram tudo em 1985 e construíram o prédio. Mas tem quem diga que os corpos ainda estão lá embaixo. Senti um arrepio subir pela coluna. Você acredita nisso? Eu não acreditava, mas depois de ver 3 pessoas desaparecerem do mesmo lugar da mesma forma, eu não sei mais o que acreditar. Voltei para casa com a cabeça girando. Pesquisei sobre o cemitério. Achei uma menção num jornal antigo de 1984. Realmente tinha existido um cemitério irregular na região. Foi fechado e os corpos supostamente foram transferidos, mas não tinha registro oficial de para onde. E se eles não tinham sido transferidos? E se ainda estavam lá? Comecei a ter pesadelos. Toda noite eu sonhava com Mateus me chamando, mas quando eu tentava encontrá-lo, ele sumia. E então eu ouvia a voz, a mesma voz da gravação, dizendo meu nome. Uma noite, acordei suando frio. Eram 3 horas da manhã. Peguei água na cozinha e quando voltei para o quarto, ouvi um sussurro. Congelei. Era fraco, quase imperceptível, mas estava lá, vindo do corredor. Lucas. Minha respiração parou. Lentamente abri a porta do quarto. O corredor estava vazio, escuro. Lucas. A voz estava vindo do final do corredor, onde ficava a porta de saída do apartamento. Peguei meu celular e liguei a lanterna. Caminhei-se vaga. Cada passo parecia durar uma eternidade. Lucas. A voz estava mais próxima agora.
Eu conseguia ouvir claramente. Era grave, calma, a mesma voz da gravação. Cheguei na porta. Coloquei a mão na maçaneta. Tava gelada. Lucas, abra. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir nos meus ouvidos. Girei a maçaneta e abri a porta. O corredor do prédio estava vazio, mas o sussurro continuava. Lucas, desça. Olhei para o elevador. A luz estava ligada, como se alguém tivesse acabado de usá-lo. Desça. Não pensei, só agi. Entrei no elevador e apertei o botão do térreo. As portas se fecharam. A descida pareceu durar horas. Quando as portas se abriram, o saguão estava vazio. Escuro, só a luz de emergência iluminava fracamente. Lucas, venha. A voz estava vindo de fora, da rua. Atravessei o saguão. A porta de frente estava destrancada. Abri. A rua estava deserta, fria. Um vento gelado bateu no meu rosto. Lucas. Virei para a esquerda. No final da rua, na esquina, tinha uma figura. Parada, olhando para mim. Meu sangue gelou. A figura era alta, magra, estava completamente imóvel. Lucas, venha aqui. A voz vinha daquela direção. Comecei a caminhar. Cada passo parecia uma luta. Meu corpo gritava para eu voltar, mas eu não conseguia parar. Precisava saber. Quanto mais perto eu chegava, mais eu percebia que havia algo errado com a figura. Ela não tinha rosto. Só uma sombra onde o rosto deveria estar. Quando estava a 10 metros, parei. Meu instinto finalmente venceu. Onde está meu irmão? A figura não respondeu. Só ficou ali, parada. Onde ele está? Então, lentamente, a figura levantou o braço, apontou para baixo, para o chão. Aqui. E então sumiu. Simplesmente deixou de existir, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei parado no meio da rua, tremendo. Olhei para o chão onde a figura tinha apontado. Era só asfalto, nada de especial. Mas então entendi. Embaixo. Ela tinha apontado para baixo, para o subsolo, para o que estava enterrado. Corri de volta para o prédio, subi para o apartamento, peguei meu laptop e comecei a pesquisar. Precisava das plantas originais do prédio. Precisava saber se tinha algum acesso ao subsolo, algum lugar onde o cemitério antigo pudesse ter ficado. Levei 3 dias, mas consegui. As plantas originais mostravam que tinha um porão, um espaço embaixo do prédio que não aparecia mais nas plantas atuais. Tinha sido selado durante a construção. Fui até a síndica. Mostrei as plantas, exigi que ela abrisse o porão. Ela me olhou como se eu fosse louco. Disse que não existia porão, que eu estava delirando. Mas eu não desisti. Contratei um radar de penetração de solo, uma empresa que faz análise de estruturas. Pedi para eles escanearem o subsolo do prédio. Os resultados chegaram uma semana depois e confirmaram. Tinha um espaço vazio embaixo do prédio, grande, e o radar tinha detectado anomalias. Algo que poderia ser estruturas, ou objetos, ou corpos. Levei os resultados para a polícia. Mostrei tudo. A gravação, o diário, os outros casos, as plantas, o escaneamento. Implorei para eles investigarem. Levou 2 meses de burocracia, mas finalmente conseguiram um mandado. 3 semanas atrás, uma equipe de escavação abriu o porão. Eu estava lá, junto com a polícia, com a imprensa, com os vizinhos curiosos. Quando eles abriram a entrada, um cheiro horrível saiu. Mofo, terra e algo mais. Algo podre. Desceram com lanternas,
câmeras, equipamento de segurança. Encontraram corpos. Muitos corpos. Alguns eram muito antigos do cemitério original, mas 3 eram recentes. Um deles era Mateus. Ele estava deitado no chão de terra, de costas, olhando para cima. Os olhos abertos, sem nenhuma marca, sem ferimentos. Como se tivesse simplesmente deitado ali e parado de existir. Os outros 2 corpos eram dos desaparecidos de 2007 e 2015. A autópsia não encontrou causa da morte. Nenhum trauma, nenhum veneno, nada. Os corações deles simplesmente pararam. A polícia classificou como morte por causas indeterminadas. A imprensa divulgou como uma tragédia. Um serial killer que nunca foi pego. As famílias finalmente puderam enterrar seus mortos. Mas eu sei a verdade. E sei que não acabou. Porque 2 noites atrás, eu acordei de novo com um sussurro. Lucas. Mas dessa vez, era a voz do Mateus, chamando o meu nome. Se você gosta desse tipo de histórias e tem algum caso misterioso e obscuro como esse, nos envie no e-mail que está na descrição do canal. Sua identidade será preservada. E não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal.